queria falar um pouco hoje sobre a importância da ceia, a importância do partir o pão, e que isso vai muito além de uma cerimônia que nós normalmente realizamos. Nós normalmente realizamos a ceia toda semana, na nossa reunião de quarta-feira. A maioria das igrejas ceia uma vez por mês, algumas igrejas ceiam uma vez a cada 6 meses, outras ceiam toda semana, poucas, Mas isso vai além de uma cerimônia, sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu queria começar um pouco diferente. Eu vou pedir que todos abram aí em 1 Coríntios 11. Esse trecho que nós vamos ler é uma das instruções mais profundas do Novo Testamento sobre como nós deveríamos viver a igreja. É interessante porque se a gente fosse representar um Novo Testamento com uma imagem ou um objeto, algo que poderia resumir a lógica daquilo que Jesus nos ensinou acerca do reino dele, essa imagem seria uma mesa. O Novo Testamento, ele é uma mesa. É o lugar onde Deus está reunindo a sua família. Todos aqui já sabem que nós cremos na igreja como uma família, pelo próprio nome da denominação. E o Novo Testamento, ele é essa mesa onde Deus reúne a família dele. E nós estamos sentados nessa mesa como irmão. Então a igreja, espiritualmente falando, é esse grande ambiente de mesa. E Paulo, ele escreve aos Coríntios aqui, e aqui eu estou falando sobre o livro todo de Coríntios, dando algumas instruções. E se você já leu a carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo, desde o começo, ele elogia, inclusive esse capítulo 11 aí que vocês abriram, ele começa fazendo um elogio. Você pode olhar ali o primeiro verso, ele começa elogiando. Mas também em muitas situações do livro de Coríntios, ele repreende o povo de Corinto, Ele repreende a igreja de Corinto. Então a carta é cheia de elogios e repreensões. E a partir do verso 17 ali, ele fala sobre, ele dá ali uma repreensão, ele exorta a igreja de Corinto, E a gente precisa entender uma coisa, quando nós falamos de ceia aqui em 1 Coríntios 11, a ceia que o povo de Corinto, que os coríntios faziam, ela era um pouco diferente da nossa. A ceia que a igreja primitiva fazia, ela era bastante diferente da nossa. Nós transformamos isso, com o passar dos séculos, numa cerimônia. Antigamente eu lembro que quando tinha ceia, tinha ali o ministério da ceia, onde as mulheres chegavam mais cedo para picar o pão, cortar o pãozinho, colocar o suquinho nos copos, distribuir para a igreja. Hoje não, hoje você já compra num kit, kit de ceia. E aí vem aquele copinho que vem com, não é nem um pão, é uma bolachinha, um pedaço de bolachinha, que representa. Tudo para facilitar o trabalho, para simplificar a cerimônia, E cada dia que se passa, essa cerimônia de forma litúrgica, ela é cada vez mais simplificada. Ela vai se perdendo a essência. Então, quando você olha para a igreja primitiva, e aqui a gente está falando da igreja de Corinto, eles ceavam como uma verdadeira refeição. Não era só um pãozinho e 5 gotas de suco de uva. Eles ceavam como uma verdadeira refeição. Eles sentavam à mesa e eles tomavam uma refeição. E eles não faziam simplesmente uma vez por mês, igual nós fazemos de forma litúrgica, igual a maioria das igrejas fazem de forma litúrgica. Era todo dia. Era a vida de igreja. Por quê? Porque naquela época, os cristãos que se convertiam, eles se aglomeravam em comunidades, havia-se perseguição. E muitos deles viviam escondidos. Eu lembro de um filme que eu assisti sobre o apóstolo Paulo, e ali ele representa bastante a igreja de Roma, perseguida por Nero, pelo imperador Nero. Eles viviam escondidos, num lugar escondido, e ali eles viviam uma vida de comunidade. A todo momento eles estavam comendo juntos, eles eram verdadeiramente uma família. E a ceia deles era um momento de mesa onde todos se sentavam e comiam juntos.
E brincadeiras à parte, né? Nós nem sabemos se essa ceia que nós fazemos, ela serve de fato, né? Pelo fato de tanta distorção que foi feita com o passar do tempo na história, né? Mas no aspecto simbólico é a mesma ceia, né? E aqui Paulo está dizendo algo muito importante, muito valoroso para nós, né? A mesa, né? Esse ambiente de mesa, ele não é só uma cerimônia, é um ensino de Deus para nós, é uma pedagogia de Deus para nós. Deus, ele usa a mesa para nos ensinar como ele quer que a igreja dele viva. E a igreja primitiva, e aqui nós estamos falando da igreja de Corinto, eles viviam nessa vida comunitária, vida de partilha, vida de mesa, vida de família. A igreja é uma família, deveria ser uma família, né? Algo que foi se perdendo com o passar do tempo, essa essência, né? E a mesa, ela é essa escola de Deus sobre como deve ser a nossa vida, sobre como deve ser o nosso estilo de vida. Então vamos abrir ali em 1 Coríntios, vou começar do verso 17 e vou até o verso 26 com vocês. A versão que eu estou lendo aqui, ela é a versão literal do texto tradicional. Ela é a versão mais próxima da tradução original do grego, tá? Então vocês vão notar aí algumas divergências com a versão que vocês têm aí. E eu vou estar fazendo explicando alguns termos aqui que a gente encontra em outras versões, mas para a gente entender é importante que seja essa versão. Diz assim, verso 17: Quanto a isto, porém, que estarei vos ordenando, não vos louvo em alta voz. Né? Em outras versões não vos elogio, né? Como a NVI e NTLH não vos elogio. Porquanto não para melhor, senão para o pior vos ajuntais. Em algumas outras versões, ao invés de vos ajuntais, está congregais, ou estão em reuniões de adoração. Né? Verso 18, pode avançar. Porque em verdade, antes de tudo, quando vos ajuntando na assembleia, em algumas versões assembleia é substituído por igreja, né? Ouço relatos de divisões entre vós, né? E eu em parte creio nisso. Porque é necessário haver também heresias, né? Em algumas versões, acredito que na de vocês está divergências ou diferenças, né? Divisões, né? E aqui, heresias é uma palavra forte, né? Quando a gente pega o tradicional, o que significa uma heresia? Uma heresia significa um ensino contrário ao que está escrito na Bíblia. Então ele fala, no meio de vocês vão haver divergências. Alguns vão pregar heresias e outros vão pregar a verdade. Ele fala, isso é normal entre vós, a fim de que os que são aprovados sejam manifestos entre vós. Então aqueles que creem e querem acabar com as heresias vão aparecer quando há essas divergências. Né? Verso 20. De modo que quando ajuntando-vos para dentro do mesmo lugar, olha que interessante, quando vocês se juntam para dentro do mesmo lugar, né? Na NVI ela tem algo bem parecido, ela diz, se reúnem no mesmo lugar. Não é para comerdes a ceia do Senhor. 21. Porque cada um toma a sua própria ceia antes dos outros. Na NVI está sem esperar pelos outros. Na NA está antecipadamente. Cada um toma a sua própria ceia antecipadamente. No comer. E em verdade um passa fome e o outro se embriaga. O que significa se embriagar nesse sentido aqui? Normalmente a gente associa essa palavra com alguém que bebe muito, e ele se embriaga, ele fica saturado de bebida. Né? Mas aqui ele está no sentido não necessariamente da bebida. Ele está falando assim, alguém que fica totalmente saturado de comida. Né? Então ele diz assim, em verdade, volta lá um pouquinho, em verdade vos digo, né, que um passa fome e o outro fica totalmente saturado. Próximo, vai lá, 22. Por quê? Vós não tendes casas para ir para dentro delas, para comer e beber? Ou a Assembleia de Deus desprezais, né? Aqui a Assembleia de Deus é a Igreja de Deus, né? Ou a Assembleia de Deus desprezais e envergonhais ou humilhais aqueles que não estão tendo nada? Que devo vos dizer?
Louvar-vos em alta voz, neste aspecto, não vos elogiarei. Então Paulo está exortando eles: vocês não têm casa para ir comer ou beber? Por quê? Porque vocês vêm comer aqui na igreja para desprezar o ambiente de corpo e para humilhar aqueles que não têm nada e que dependem disso? Verso 23, porque recebi, e aqui todos nós conhecemos essa parte, normalmente nós, ao ministrar uma ceia, nós usamos esse texto, né? Mas eu queria trazer todo o contexto desse texto. Porque recebi proveniente de junto do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que era traído e entregue, e aqui é interessante porque em algumas versões fala só sobre ser traído, né? Tomou o pão, e havendo ele expressado toda a gratidão a Deus, o partiu e disse: tomai e comei, isto vindo de mim significa o meu corpo, o qual para benefício no lugar de vós estará sendo partido em breve. Isto fazei para que se lembrar de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Na versão de vocês provavelmente está a Nova Aliança, tá? Mas ele diz: é o Novo Testamento, e significa o meu sangue, isto fazei, em todas e quaisquer vezes em que o bebais, em relembrança a mim. Verso 26, porque todas e quaisquer vezes que comais este pão e bebais este cálice, a morte do Senhor Jesus proclamais, até que ele venha. Verso 27, de modo que todo e qualquer homem que de maneira indigna coma este pão e beba o cálice do Senhor Jesus, será culpado a respeito do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, a sua palavra, ela é verdade, ela é imutável. Por todas essas gerações que se passaram, ela revela o Senhor ao seu povo, Pai. Nós entendemos que pela sua palavra o mundo foi criado, todas as coisas foram criadas e estão sustentadas até este momento. Então que a sua palavra venha falar conosco essa noite. Queremos sair daqui mais cientes do nosso compromisso como seu corpo, como igreja, e que possamos de forma digna participar desse momento, dessa renovação de aliança contigo essa noite. Por isso nós somos gratos pela oportunidade de estar sentado à sua mesa como sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, qual é o diagnóstico que Paulo deixa nessa mensagem para nós? Normalmente nós pegamos só a parte final, né? Na hora de ministrar uma ceia, nós pegamos ali a partir do verso 23 até o 26, e a gente ministra a ceia dessa forma. Mas existe um contexto muito importante, né, para a gente analisar aqui juntos. No verso 17 ele diz assim: quanto a isto, porém, que estarei vos ordenando, não vos louvem em alta voz, no caso não vos elogio, porquanto não para o melhor, senão para o pior vos ajuntais. Repita comigo: para pior. Para pior. Né? E aqui eu paro e fico... Quando eu li isso, eu parei e fiquei pensando, né? Qual é o tipo de igreja que se reúne para pior? E depois que a gente para pensar, a gente começa a perceber que talvez muitas igrejas fazem isso. Porque ainda não entendem o propósito de ser igreja. Não entendem que a igreja ela é uma mesa posta pelo Senhor para a sua família se sentar e comungar ali, ter uma comunhão. Né? Que tipo de culto é esse que faz uma pessoa ficar pior do que melhor? Já parou para pensar nisso? Porque não falta igreja no Brasil. Não falta igreja na nossa cidade. Na verdade, tem até mais igreja do que é realmente necessário. Se a gente parar para ver. O ponto é, tem um tipo de culto, tem um tipo de religião cristã que não melhora ninguém. Já parou para pensar nisso? E é interessante porque a gente precisa enxergar o que Paulo está fazendo aqui.
né? Ele não está falando só como nós devemos praticar a ceia, ele está usando a ceia como algo que representa o nosso coração, um espelho do nosso coração, a forma que nós vivemos a nossa vida, né? E ele fala, isso tudo se reflete quando vocês se reúnem para a igreja. A forma como você vive a sua vida vai se refletir no momento que você está na igreja com seus irmãos. E esse é o grande problema, né? O culto que mais faz mal do que bem. Paulo está dizendo, existe um jeito que vocês se reúnem que vai fazer mais mal do que bem. E qual é esse culto, né? É o culto centrado em mim mesmo. É quando eu venho para a igreja e eu venho para a igreja procurando ser preenchido por algo. É a vida cristã centrada em mim mesmo. Quando você sai, né, da sua casa para vir para a igreja, o que você pensa? Você vai lá, toma um banho, se arruma, se prepara, pega a sua Bíblia, e o que você está dizendo por dentro no seu coração? Tomara que alguém profetize na minha vida. Tomara que a palavra que vai ser pregada hoje fale ao meu coração. Tomara que o louvor hoje esteja ungido e a presença de Deus ali caia naquele lugar, para que eu sinta a presença de Deus. E veja, não são coisas ruins, né? Se você para analisar aqui, são desejos bons, mas são desejos que você está pensando só em você. E essa é a mentalidade do comedor de pão, que Paulo cita aqui. Eu vou lá e alguém vai ter que fazer alguma coisa por mim, porque no final o culto vira sobre mim. A igreja vira sobre mim. Paulo está dizendo, isso é exatamente o que destrói o ambiente de mesa. É quando as pessoas, elas vêm à igreja, procuram a igreja e vivem uma vida cristã na igreja, onde elas estão procurando ser beneficiadas por tudo. E é interessante que isso é o que nós podemos chamar de o espírito do anticristo. A gente acha, quando a gente faz um estudo mais a fundo, do fim dos tempos ali, do livro de Apocalipse e tudo, que o anticristo o espírito do anticristo é algo de fora da igreja. Mas o que é o espírito do anticristo? Não é o espírito que nega o Cristo. É o espírito que quer a glória que é destinada ao Cristo. É o espírito, porque o que o anticristo vai fazer, segundo as profecias do livro de Apocalipse? Ele vai colocar uma imagem no templo, que é a imagem da besta, que é justamente uma imagem dele próprio, para que as pessoas vão lá adorar no lugar de Deus. Tudo está relacionado a roubar a glória que pertence ao Senhor, a adoração que pertence ao Senhor. E quando nós vamos à igreja e procuramos a igreja para sermos saciados, nós estamos procurando roubar a glória que pertence ao Senhor. Tomar a glória que pertence a Ele. Às vezes você fala, poxa, eu acho que é um pouco difícil de ver isso, Mas na verdade eu creio que 90% dos crentes hoje em dia, eles vão à igreja à procura de algo. Ao invés de ir à igreja para entregar algo. Ir ao culto para entregar o seu melhor. É o irmão que passa a vida inteira dentro da igreja por uma coisa que ele quer, mas que Deus não quer. Quem conhece ou já viveu algo assim? Poxa, eu tenho que ir na igreja porque eu estou com um problema no meu emprego. Eu estou passando por problemas, eu estou para ser demitido. Eu tenho que ir na igreja para que o pastor ore por mim, para que esse problema vá embora, para que Deus me ajude nesse problema. E veja, eu entendo
que muitas pessoas elas chegam à igreja dessa forma. A própria Bíblia, existe aquele ditado, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Muitas pessoas chegam na igreja por causa de um problema. Mas se elas continuam vindo à igreja por causa de algo que elas querem, isso perde a essência do que a igreja é. Se ninguém chega nela, a liderança chega nela e a instrui, a ensina, para que ela entenda o que é um culto, o que é a igreja do Senhor, qual é o propósito da igreja, ela vai ficar a vida inteira com essa mentalidade de comedor de pão. Ela vai vir à igreja para comer pão. E quando eu digo comer pão aqui é se beneficiar do que a igreja pode dar para ela. É essas pessoas que Paulo está exortando. Vocês não têm casa para onde ir? Para comer em casa? Vocês vêm para comer na igreja? É o irmão que, já viu aquelas pessoas que chegam na igreja desejando crescer ali dentro, desejando poder ali dentro, desejando status espiritual ali dentro, desejando ser alguém no ambiente, pessoas que entram com ambições de se tornar ali algo dentro da igreja? Isso é o que mais tem hoje. Já entra na igreja com um espírito de anticristo. E camufla isso dizendo que faz porque ama o Senhor. Isso é muito sério, gente. Paulo está dizendo, tem um tipo de culto que faz mais mal do que bem. Por quê? Porque ele alimenta o ego. Existem ambientes eclesiásticos, igrejas, que alimentam essa necessidade do comedor de pão. E é interessante que a gente precisa, para entender isso, a gente precisa voltar lá no momento da criação, né? Deus ele cria Adão e Eva, e o Adão caído, né? Ali tem o momento da queda, né? Onde eles comem do fruto. O Adão caído, ele vê o fruto e ele faz o quê? Ele come. Isso não é só um ato, isso daí aponta para uma prática de vida. Por que ele viu aquilo? O que a serpente falou para ele? Olha, se você comer isso, você vai ser como? Deus. O espírito do anticristo. Você vai tomar a glória de Deus para você. Né? E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, ele come. Gente que vive para se beneficiar, gente que vive para tirar vantagem, gente que vive para consumir. Até Deus vira objeto de consumo dessas pessoas. Exatamente isso. Né? Essas pessoas elas tratam Deus como um objeto de consumo. Eu vou à igreja porque Deus tem algo para me dar. Tem algo que eu preciso. A igreja vira um objeto de consumo. Relacionamento vira consumo. Relacionamento pessoal mesmo. Casamento vira consumo. Tudo vira. O que eu ganho com isso? Sabe aquela pessoa que pensa dessa forma? O que eu ganho com isso? Só que aí existe um Adão perfeito. O Adão caído, a primeira coisa que ele faz, que quando ele vê o fruto, ele pega e come. E o Adão perfeito, verso 23 que nós lemos, 23 e 24, aponta para isso. Olha o que ele diz: porque recebi proveniente de junto do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que era traído e entregue, tomou o pão e, havendo ele expressado toda a gratidão a Deus, o que ele fez? O partiu. Repete comigo: tomou o pão, deu graças e partiu. Por quê? Porque o Espírito de Cristo é o oposto do Espírito do Anticristo. O Espírito de Cristo é: eu nunca como antes de partir. Eu estou mais preocupado em ser canal do que ser recipiente.
Eu estou mais preocupado em servir do que ser servido. Esse é o Espírito de Cristo. O espírito do anticristo é: eu pego para mim e como. Eu quero toda a glória para mim. Eu quero ser beneficiado em tudo. O espírito de Cristo não: eu pego, eu dou graças e eu parto com os outros. E Paulo está denunciando, né? A gente corre o risco de estar aqui em nome de Deus, com a Bíblia aberta, com música, com culto, com toda aqui a nossa organização, e ainda está preocupado apenas com a nossa demanda. Eu vejo muitas pessoas que chegam aqui de domingo, cabisbaixas, tristes, com algo que está acontecendo na vida delas. Gente, vocês estão na casa do Senhor. Se você entra aqui triste, você está ofendendo a Ele. Ah, Felipe, meu casamento. Ah, Felipe, estou preocupado que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Ah, Felipe, minha vida. Ah, Felipe, meu milagre. Ah, Felipe, preciso de uma solução para o meu problema. E Paulo está dizendo: se isso vira o centro, a gente se reúne e edifica o quê? Edifica um ambiente onde o eu reina. Um ambiente que alimenta o anticristo. Vocês entendem o quanto isso é sério? Existem igrejas onde o ambiente alimenta o espírito do anticristo. Aquele que vai vir para usurpar a adoração a Deus. Isso não é comum, gente. Isso não é raro, é comum. Hoje aí fora. Algumas vezes já chegaram para mim e falaram: Felipe, eu não me acostumei aqui, porque aqui a palavra é muito dura. Eu preciso ir de um lugar onde eu chegue, eu sente, eu ouço a palavra e eu saia renovado. Está aqui a palavra para você se sentir renovado. Abandone o espírito do anticristo e parta mais. Glória a Deus. E aí Paulo ele fala de divisões, ele fala assim: olha, eu fiquei sabendo que existem divergências, heresias no meio de vocês. Isso a gente vê que é normal, só que ele não está falando daquela divisão superficial, de fofoca. Ele está falando de um coração do problema aqui. Ele está falando: a igreja ela é algo plural. A igreja é algo que você não pode conjugar no singular. Há um tempo atrás aí ouvia-se muito falar sobre eu sou a igreja. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. No sentido de falar que a igreja não é um lugar físico, um prédio. Né? A igreja sou eu. Não, a igreja não é você, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja é plural. Só que a gente construiu esse senso terrível: eu sou a igreja, e quando eu quero, eu venho do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e ainda exijo que o culto esteja do meu jeito. E ainda exijo que o líder me trate do jeito que eu acho certo. Eu quero atenção. Eu quero uma igreja perfeita, mas que não me custe nada. Eu quero um louvor maravilhoso, mas eu não abri a Bíblia a semana inteira, mas exijo unção no culto. E se não for do jeito que eu gosto, ainda viro crítico. Essa igreja aqui já foi melhor. Esse pastor já foi mais ungido. Essa é a mentalidade do comedor de pão. O ambiente é plural, mas ele só pensa nele. Minha vida, meu ministério, meu milagre, minhas dificuldades, meus problemas, minhas contas. E Paulo está dizendo: isso faz mal. Essa igreja, esse tipo de culto faz mal. Esse tipo de reunião faz mal. Esse tipo de igreja faz mal. Isso deforma o corpo de Cristo.
E a verdade é aquilo que eu acabei de dizer, a maioria das igrejas podiam ser fechadas. Por quê? Porque são lugares que ficam alimentando o comedor de pão. Nós precisamos proteger a igreja, a família de Deus, de comedor de pão. Nós temos essa incumbência. Como eu disse, é normal uma pessoa entrar aqui com uma necessidade. A gente vai atender a necessidade dela, nós não vamos deixar. Mas ao mesmo tempo que a gente está atendendo a necessidade dela, a gente está instruindo ela para acerca do que a igreja é. Para que esse espírito de anticristo que talvez resida nela saia dela. Comedor de pão come em casa. E é isso que Paulo fala no verso 22. Né? Quando ele instrui ali, ele diz: por que vós não tendes casas para ir para dentro delas e comer e beber? Você vem na igreja só para usufruir daquilo que a igreja tem de bom? E ainda faz de propósito, come antes dos outros para não sobrar nada para os demais? É isso que ele está falando aqui. E o primeiro grande aspecto que eu quero trazer aqui é que o Evangelho nos libertou dessa vida miserável que é centrada em nós. O Evangelho nos liberta dessa vida. Entenda, a sua fome não é o centro do mundo. Tem pessoa que acha que ela é o centro do universo. Às vezes, a pessoa às vezes briga com você, se desentende com você, ela passa a semana inteira achando que você está pensando em como você vai maquinar para destruir ela. Às vezes você não está nem aí para ela. Quem conhece pessoas assim? A pessoa acha que você está ali gastando o seu tempo, que você está trabalhando ali de boa ali, se esforçando para conseguir o sustento da sua casa, e a pessoa acha que você está a semana inteira pensando mal dela, em como prejudicar ela. A pessoa acha que é o centro do universo. A fome dela é o centro do universo. Todo mundo tem que atender a fome dela. A gente precisa entender que a nossa necessidade está muito longe de ser a coisa mais importante que Deus precisa resolver. A gente precisa entender que tem pessoas em situações extremamente mais complicadas que a nossa. E o padrão do Evangelho não é eu me arrumar e dizer quem que vai orar por mim hoje. O padrão do Evangelho é eu me arrumar e dizer quem que eu vou encontrar hoje para abençoar. Quem eu vou anunciar o Evangelho hoje no caminho da igreja? Quem que eu vou servir hoje? Esse é o padrão do Evangelho. Paulo está dizendo algo que a gente precisa decorar aqui. O Evangelho nos liberta de um espírito de mediocridade. Mediocridade, desculpa. E ele define: todo mundo aqui tem alguma coisa para dar. Todo mundo. Não importa a idade, não importa a sua condição, não importa a sua história, sentou na mesa, tem algo para repartir. Sentou na mesa, tem algo para compartilhar. E veja, eu não estou falando de algo financeiro, eu estou falando de uma experiência de vida que talvez você tenha, que vai abençoar muitos outros. De uma experiência com o Senhor, um testemunho que você viveu essa semana que vai abençoar muitos outros. E o Evangelho, ele muda a nossa perspectiva sobre relações. Veja, gente, não existe uma relação saudável, e aqui eu estou falando para qualquer tipo de relação na vida. Relacionamento, seja amizade, seja conjugal, seja relacionamento com Deus, não existe nenhuma relação saudável que é baseada em o que eu arranco. Toda relação no Evangelho de Jesus é baseada o que eu sirvo,
né? Senhor, vai sentar, o tio tá bravo, ó. Vamos? Vamos? A lógica do reino é assim: eu não arrumo gente para me promover. Eu arrumo gente para ser canal de graça na vida delas. Você entende a mentalidade? Hoje eu vou sair para ir na igreja, o que eu tenho para oferecer? Senhor, para quem que o Senhor quer que eu ore essa noite lá na igreja? Às vezes é só um abraço que você tem que dar numa pessoa. Senhor, quem que eu tenho que abraçar essa noite? Senhor, quem que eu tenho que servir essa noite? Durante a semana, Senhor, quem que o Senhor quer que eu seja um canal de bênção durante a semana? Para quem? A gente, recentemente, né, uma palavra virou muito comum no nosso cotidiano. Networking. Para que serve o networking? É uma rede de contatos, né? Onde você conhece muitas pessoas, onde vocês vão procurá-las para se beneficiar. Então você tem uma rede de networking em pessoas com quem você pode pedir algo. Pessoas que se colocam em relacionamentos com interesse. Isso é um networking. Virou muito comum, principalmente no meio corporativo, na parte de carreira, empregos, essas coisas. Me aproximar de quem vai melhorar a minha vida. Já o Evangelho diz o contrário. Me aproximar para eu ser vida na vida de alguém. O networking não entra no reino de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Tem gente que acostumou a ser miserável espiritualmente. A pessoa vive para ser cheia de algo. Ela vive vazia, espera que alguém vá lá e coloque algo nela, deposite algo nela, né? E isso faz mais mal do que bem. É esse tipo de culto que faz mal. Um culto que alimenta esse espírito de que a pessoa ela precisa sempre estar se enchendo de algo. Né? E no final, começa ano, no final a pessoa está sempre dizendo: eu sou um miserável comedor de pão. Né? Alguém tem que colocar comida na minha boca. A pessoa está sempre falando isso. Não fala não fala para fora, mas a vida dela mostra isso, que ela vive dessa forma. E no Novo Testamento não cabe essa modalidade de crente que foi inventado. Esse discipulado moderno hoje em dia não existe na Bíblia. Né? E existe algo que o Espírito Santo colocou em você que você não pode negligenciar. A graça na sua vida. A fluir em você. Isso precisa ser liberado. É interessante que tem uma passagem na Bíblia, isso está em João 4, que todos conhecem. Eu creio que todos conheçam. É a passagem da mulher samaritana. Quem conhece a passagem da mulher samaritana? E essa mulher, ela representa esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela pegava o cântaro vazio dela, ela ia até o poço para encher. Só que aquele cântaro vazio não representava só um cântaro, ele representava o estado de vida dela. Por quê? Porque Jesus fala: você teve 5 maridos e o que você tem hoje não é o seu. Então ela sempre estava procurando algo para estar satisfeita, para se encher. E isso apontava para o estado de alma dela. O tempo inteiro alguém precisa colocar água em mim. Era isso que ela representava ali. E Jesus diz: me dá o cântaro, que eu vou fazer da sua vida uma fonte de jorrar águas. É interessante que quando ela entende isso, ela larga o cântaro. Isso está em João 4,28.
Quando ela reconhece o Messias ali, o próprio Deus falando com ela, ela abandona o cântaro vazio dela. E ela sai correndo para a cidade para pregar o evangelho. A mulher deixa o seu cântaro. E pessoas assim, que são cântaros vazios, que cobram o tempo inteiro, que drenam o tempo inteiro, que exigem o tempo inteiro. Às vezes você vê eu vejo uma ligação tocando no meu celular, eu olho para ali, eu olho para a pessoa e falo, não é possível. Já ajoelho e começo a orar antes de falar com a pessoa. Porque é um cântaro vazio, que está precisando ser cheio. Que acha que precisa de água. E não é isso que Jesus ele ensina aqui. Nós não somos uma igreja de cântaros vazios. Um culto não é uma junção de cântaros vazios. Quando a gente se reúne, não é, vai Felipe, põe água em mim. Não é assim não. Vai Nath, põe água em mim. Não é dessa forma. Quando a gente se reúne, deveria ser um monte de fonte jorrando água junto. E aí a minha fonte junto com a sua, ela jorra água. Isso aqui fica coberto da glória de Deus. E as águas sobem, o ambiente muda. Só que isso não é só dentro da igreja, começa fora. Que tragédia é um casamento de cântaros vazios. O marido é um cântaro vazio, a mulher é um cântaro vazio. Um esperando o outro servir. Ser servido. Um casamento sem vida. Sem futuro. Um cobrando do outro que não tem. Isso é um casamento de dois cântaros vazios. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu tenho dó e eu vou falar o que eu vejo. O que o Espírito Santo me mostra. E não só aqui dentro, mas aqui dentro, fora daqui. Eu vejo relacionamentos onde eu tenho dó do marido. Onde o marido ele é basicamente um escravo da mulher. Onde ele tem que viver, além de gastar o tempo dele trabalhando o dia todo para sustentar a casa, ele tem que viver para servir a mulher. E a mulher escorraça ele ainda. Cântaro vazio, que só quer ser cheio, só quer se preencher. Ah, Felipe, mas acontece ao contrário também. Acontece. Mas estou falando o que eu vejo. Mulher acha que o marido é escravo dela, é servente dela. Por quê? Porque não ora, não faz nada e aí quer que o marido supra tudo que há. Não tem vida de relacionamento com Deus. E a igreja ela criou a igreja moderna ela criou como eu disse, esse modelo de discipulado que nunca existiu na história. Às vezes já aconteceu no passado de irmão parar de vir nas reuniões. Aí você liga pro irmão, irmão, por que você parou de vir? Ah, porque ninguém me liga, ninguém fala mais comigo, ninguém me manda mensagem no meio da semana. Mas esse não é o padrão do evangelho. O padrão do evangelho vai e liga você para alguém. Se você não vem na igreja porque ninguém te liga, ninguém te dá atenção, é porque você é um cântaro vazio. É porque você não quer Jesus. Você quer ser enchido todo momento ali. E esse não é o padrão do evangelho. Você é um miserável comedor de pão. Se você é o coitado que só quer atenção, você é um miserável comedor de pão. Espírito de anticristo reina na sua vida. Agora imagina um casamento, voltando para a questão do casamento,
Falei do casamento de 2 cântaros vazios, que terrível que é. Não existe vida. Agora imagine o casamento de 2 fontes. Um marido fonte, uma esposa fonte. A água jorra dentro de casa. A presença de Deus é constante ali. Ninguém pensa em ser servido, está um servindo o outro, um ajudando o outro, um cuidando, pensando no outro e não pensando em si mesmo. Veja, gente, isso é uma via de duas mãos. Enquanto o marido trabalha para sustentar a casa, a mulher ela cuida da casa. Ela organiza as coisas da casa, porque ela vê o esforço que o marido está fazendo e ela não quer ser servida, ela quer servir. E o marido vê o esforço que a mulher faz para ajudar em casa, auxiliar, e ele está ali para servi-la através do trabalho dele, do empenho dele, na ajuda na criação dos filhos. Você já tentou segurar alguém? Por exemplo, se eu pedir aqui para alguém me segurar no colo, pegar o Ricardo aqui, que é o mais fortinho aqui. Fala, Ricardo, me segura no colo. Ele vai segurar alguns segundos e não vai cansar. Porque eu sou pesado. Agora, vamos nós dois entrar numa piscina e eu vou falar, Ricardo, me segura aqui debaixo d'água. Ele vai ficar horas ali e vai demorar para ele cansar. Por quê? Porque num ambiente onde as águas fluem, onde há um rio, o pesado vira leve. Aleluia. Isso é uma casa e uma igreja onde existem fontes que jorram água. E não cântaros vazios. Aleluia. Mas as pessoas são cântaros vazios que vêm para o culto procurando ser cheios, e não uma fonte de água que jorra para os outros. Então Paulo aqui ele traz, você entende a profundidade do que Paulo está trazendo para a gente quando ele fala de ceia? E a gente pega esse verso e a gente constrói uma cerimônia de... Pega o kitzinho, abre, pega a bolachinha, clube social que vem ali e come e já era, esqueci, fui para casa e acabou. Mas a ceia ela é muito mais profunda. A nova aliança que é citada por Paulo ali, ele é literalmente uma aliança, onde as pessoas entendem que elas não são cântaros vazios, elas são fontes que jorram água. E é interessante que a mesa do Evangelho, como a gente falou, né, que o Evangelho, que o Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento, ela é como uma mesa. Ela não é um lugar para sentar para comer. É um lugar para sentar para partir. A igreja não é um lugar, uma mesa que você vem para sentar para comer. É uma mesa que você vem para sentar para partir. E aí a gente vai lá para Lucas 24, que é não precisa nem abrir. Vou falar do que se trata, vocês vão se lembrar. A passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. O pessoal do Morada ajudou a gente, né? O que acontece? Jesus anda com os discípulos ali no caminho, ele tinha acabado de ressuscitar, os discípulos estavam tristes, porque Jesus havia morrido, sido crucificado, Jesus reaparece ali para eles, só que eles não enxergam, os olhos estão fechados. E é engraçado que Jesus expõe a palavra desde os profetas, falando sobre ele mesmo, revelando quem ele era. E eles chegam em casa, eles pedem para Jesus entrar, Jesus entra. E quando os olhos deles se abrem? É quando ele come o pão? Então o Cristo só é visto quando o pão é partido. Cristo é manifesto no nosso meio, quando o pão é partido.
Enquanto eu vivo para consumir, Cristo não é revelado através de mim. Isso é fato. Se o nosso coração, a nossa mentalidade, ela está enraizada num espírito de comedor de pão, Cristo ele nunca vai ser revelado através da minha vida. Mas quando tenho disposição de partir, quando eu saio do lugar, eu só quero receber e entro no lugar, eu estou disposto a repartir, então os olhos se abrem e Cristo aparece. Glória a Deus. Cristo não é visto no pão comido. Cristo é visto no pão partido. E no Novo Testamento, você pode pegar aí de cabo a rabo. No Novo Testamento não existe instrução para obrigar alguém a te dar uma capa. O que existe? Qual é a instrução que Jesus dá? Se você tem 2 capas, né? Se você tiver 2, dê uma. Não existe instrução para obrigar alguém a te servir, existe instrução para você servir. Não existe instrução centrada na exigência sua. Existe instrução centrada na entrega sua. Ele diz, dessa mesma forma que eu fiz, faça e dê sua vida pelos seus irmãos. Dê até a sua própria vida pelos seus irmãos, igual eu fiz por vocês. Mas as pessoas nunca vão viver esse evangelho aqui enquanto estiver centrada no espírito de comedor de pão. Eu falo, esse evangelho, eu estou falando do único evangelho que existe. A beleza do evangelho está na disposição de você partir aquilo que você recebeu. Veja, na prática, né, o valor do dinheiro não é o quanto que você tem. O quanto de dinheiro, o quanto de bens, de posses que você tem. É o quanto você tem coragem de partir disso que você tem. O que você amontoa te mata, e o que você reparte multiplica. Isso em tudo na sua vida. Então Cristo é visto no pão partido. Se você tiver coragem de partir, Cristo aparece e Ele é revelado. E é interessante que existe um exemplo muito maravilhoso disso na Bíblia. Que é o momento que eles estão reunidos, uma multidão, e a multidão começa a ter fome. E ali havia muitas pessoas com espírito de comedor de pão. Porque depois muitas pessoas ainda seguem Jesus atrás de comida. A gente sabe dessa passagem. Só que naquele momento havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes. Gente, tinha ali fala que era uma multidão gigantesca. Quantos homens e mulheres eram? Alguém lembra? 4.000 homens fora as mulheres. Você acha que ninguém tinha um pouquinho de comida para repartir? De 4.000 homens, fora as mulheres. Mulheres são mais organizadas nesse sentido e não vai sair de casa sem levar um lanchinho. Você acha que ninguém tinha nada para repartir? Mas tinha um menino que estava disposto a repartir o pouco que ele tinha. E veja, Jesus ele não foi o agente de multiplicação ali. O agente do milagre nesse caso. Os discípulos, ele incita os discípulos a ficarem preocupados, né? Os apóstolos, para eles serem os líderes que eles deveriam ser, eles começam a ficar preocupados. Mestre, o pessoal está passando fome. O que a gente vai fazer? Não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. E aí ele pega o pouco que aquele menino teve coragem de partir. Só que o pouco para ele era tudo que ele tinha no momento. E aquilo multiplica. Por causa de um que teve coragem de partir tudo que tinha. Tudo começou na disposição do menino de partir o pouco que ele tinha. E é interessante que, como eu disse, Jesus ele não foi o agente desse milagre, foi o menino.
Se ele não tivesse disposição, não ia ter comida para ninguém. Isso ensina, né, às vezes o extraordinário de Deus está na mão de pessoas simples. Quem era esse menino? É citado o nome dele na Bíblia? Não, mas ele foi o agente do milagre. Por quê? Porque ele teve disposição de partir tudo o que ele tinha. E aí tem um outro exemplo, o do jovem rico. Que ele chega para Jesus, Jesus, eu obedeço às leis, eu faço tudo o que a lei manda. O que eu preciso fazer para ser seu discípulo? Pega tudo o que você tem e reparte com os pobres. E ele vai embora triste porque ele tinha muita coisa. Não aconteceu nenhum milagre na vida dele. Fato. Né? Então a oferta extraordinária, a cura, a provisão, o milagre, às vezes não está nas mãos de um profeta internacional, um pastor famoso. Está nas mãos de pessoas simples, como eu e você. E veja que o milagre que aconteceu, não só o menino foi beneficiado, mas toda aquela multidão foi beneficiada. Por quê? Porque um menino teve disposição de repartir. O menino provavelmente não estava nem pensando nele. Não estava pensando nele, senão ele ia guardar para ele comer depois. Ele estava preocupado com os outros que iam passar fome. Para ele tinha. E aí no verso 22, voltando lá, né, Paulo ele pergunta, peraí, vocês não têm casa para vocês comer? Isso aqui revela algo muito importante para nós. Que a igreja não é o lugar de comer, é o lugar de partir. E a casa é o lugar de comer. O seu secreto é o lugar onde você come. Não quer dizer que aqui você não come, você acaba comendo. A partir do que outros estão partindo. Então você vem à igreja, você acaba sendo sustentado através do que outros aqui compartilham. Mas de forma prática, você não pode colocar toda a sua expectativa aqui. Porque aí você vai gerar expectativas, quando você não é suprido, você vai colocar a culpa em alguém. E aí ele confronta, né? O problema é que muita gente come a semana inteira e quer fazer uma refeição espiritual uma vez por semana. Muita gente não come a semana inteira e quer fazer uma refeição espiritual uma vez por semana. Então a pessoa passa a semana inteira sem comer. Veja, eu estou falando comer aqui, é ter intimidade com o Senhor. Isso aqui é Bíblia, é se sustentar na sua casa, no seu secreto. A pessoa não come a semana inteira e chega aqui com a expectativa de ser sustentada, de ser saciada. E ainda quer medir a atmosfera espiritual do lugar, e aí sai daqui falando que essa igreja já foi melhor. O pastor já foi mais ungido, os irmãos já foram mais cuidadosos. Mas a pessoa não come nada em casa. É isso que Paulo está exortando aqui. Está revelando aqui de errado o que a igreja de Corinto fazia. Veja, o Espírito Santo, gente, ele não traz condenação, não. Mas quando foi a última vez que você sujou a Bíblia com lágrimas na sua casa? Quando foi a última vez que você realmente esteve com Deus ali no seu secreto, na sua casa? E quando você passa a semana inteira sem comer, você é um cântaro vazio que chega aqui para ser cheio, com expectativas erradas. Quando eu não recebo de Deus o que eu preciso, eu coloco expectativa errada nas pessoas. Eu começo a enxergar as pessoas como a minha provisão, mas a provisão é só um. É Deus. Mateus 6 ele fala, né? O Sermão do Monte, ele diz, olha, entra no seu secreto, e no seu secreto você vai ter um relacionamento com Deus, e no seu secreto Ele vai te prover
Ele vai falar contigo, né? E essa palavra secreto, nesse contexto de Mateus 6, ela vem do grego de tameion, significa tameion. Sabe o que significa? Tesouraria. Ou depósito onde se guardam as coisas. A palavra secreto significa depósito onde se guardam as coisas. Então, captando onde eu quero chegar? As pessoas vêm aqui com a expectativa de receber algo, só que o algo está no depósito onde se guardam as coisas, que é o seu secreto. Jesus está dizendo, entra no depósito onde Deus guarda as coisas, e Ele que te vê em secreto, Ele te recompensará. Ou seja, aquilo que você quer da mão de alguém, muitas vezes está no depósito onde Deus guarda as coisas. A provisão não vem da mão de alguém, vem da mão de Deus, né? E quando eu vou no depósito de Deus, eu fico cobrando. E quando eu não vou no depósito de Deus, eu fico cobrando das pessoas. Cântaro vazio. Comedor de pão. Já viu aquela pessoa que, quando falta amor, o que ela pensa? Vou arranjar um namorado. Gênio. Falta amor, eu vou arranjar um namorado. Ela acha que a solução é começar a namorar, como se alguém fosse preencher algo no coração dela que só está no depósito onde Deus guarda as coisas. Aí, aquela pessoa que falta paz. Então, a pessoa vai na igreja buscar paz. Mas ela chega sem paz na igreja. Aí ela encontra outra irmã que também está servindo sem paz. Chegou na igreja de cara fechada, sem paz. Aí as duas irmãs, sem paz, cruzam os olhares. Aí já vem aquela irmã me olhou torto. 2 cântaros vazios. Esperando receber algo na igreja que só há num depósito onde Deus guarda as coisas. Por quê? Porque não comeu em casa. Fácil. Não comeu em casa, quis vir comer na igreja. Mas quando você vai no depósito de Deus durante a semana, você recebe a paz. E essa paz, ela não é pouca. É uma paz que faz transbordar, jorrar a água de você. E aí você chega no culto e diz, para quem que eu vou dar essa paz? Ó a mentalidade daquele que parte antes de comer. Para quem que eu vou dar a minha paz que está sobrando? E aí eu vejo alguém e penso, aquela pessoa ali está precisando de paz. Eu me aproximo e digo, irmã, eu trouxe paz para você. Porque eu não vim na expectativa de receber, eu vim na expectativa de dar. E aí Cristo é revelado, porque Cristo é revelado quando o pão é partido. Então Paulo, ele termina. Ele diz assim no verso 23 e 24, vamos voltar lá porque esse verso é muito importante. Porque recebi proveniente de junto do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que era traído e entregue, tomou o pão, verso 24. E havendo ele expressado toda a gratidão a Deus, o partiu. Repete comigo aqui. Na mesma noite em que era traído. Na mesma noite em que era traído. O que ele fez? Pegou o pão, deu graças e partiu. Quando? Que ele pegou o pão, deu graças e partiu. Na mesma noite em que foi traído e entregue. E veja, você acha que você está numa situação ruim na sua vida? De repente você está numa situação ruim. Mas essa aqui foi a pior noite da história. Jesus, ele tinha tudo para chegar e falar, Pedro, João e Tiago, hoje eu não vou partir o pão, eu vou sentar na mesa da Páscoa, que eles sentaram lá no cenáculo, né?
Vou comer. Hoje vocês vão partir e pôr na minha boca, porque eu estou triste, estou amargurado, já já eu vou ser crucificado e alguém vai me trair, esse Judas aí, vai me trair, estou triste. Hoje vocês vão partir o pão e me dar de comer. Ele tinha tudo para fazer isso. Mas o que ele fez? Ele pegou o pão, deu graças e partiu. Isso significa que a minha condição não muda a minha identidade. Não importa a noite escura, não importa o contexto, não importa no momento que você está passando, a proposta do Evangelho é: parta o pão. Você tem algo para compartilhar, tem alguém para alcançar, tem alguém para servir. Né? A gente está em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, quem lembra do que se trata? 12 e 13, dos dons. Aí eu ouço diversas vezes: Felipe, eu quero ser mais usado em dons, o que eu faço? Eu quero ter o dom para curar as pessoas, eu quero ter o dom de operação de milagres, eu quero ter o dom de profecia. Por que eu não sou usado para curar ninguém, para profetizar para ninguém? Talvez porque você não está preocupado com a doença de ninguém, com a condição de ninguém. A pessoa está lá com a doença moribunda na cama. Como que está seu coração em relação a ela? É indiferente? Está preocupadinho? Ou está desesperado para que aquela pessoa seja curada? Entendeu a diferença? Você está com o coração realmente disposto a partir e oferecer cura para aquela pessoa? Você já sentiu de Deus você já sentiu Deus te pedir para dar uma oferta para alguém no culto? Se tem alguém que não sabe como vai pagar uma conta amanhã e Deus quer usar o que está sobrando na sua conta como canal de provisão? Porque na vida em comunidade eu não estou só atento ao meu pão, eu estou atento ao pão do outro. A grande pergunta é: para quem que eu posso ser canal de Deus? Com quem Deus quer que eu parta aquilo que Ele me deu? As pessoas estão se perguntando: como que eu vou resolver esse problema? Enquanto Deus está pedindo para você perguntar: com quem que eu posso partir aquilo que eu tenho para resolver o problema dele? Essa é a beleza do Evangelho. Você quer que Deus seja visto na sua história? Você vai ter que partir. Você quer que a sua família veja Deus na sua vida? Você vai ter que partir. É interessante que a gente, falando sobre tudo isso, a gente percebe que riqueza no Novo Testamento não é o quanto de dinheiro que você vai ter. Tem gente que tem muito dinheiro e é pobre. O jovem rico, por exemplo. Tinha muito dinheiro, mas era pobre de espírito. No Antigo Testamento, riqueza era quem vivia mais, longevidade. Era quem tinha muitos filhos e quem tinha muitas posses, né? A Bíblia fala que Abraão era um homem rico, né? Apesar dele só ter tido Isaac, né? Era um homem de muitas posses, um homem muito longevo. No Novo Testamento, riqueza é o quanto de Cristo está revelado em você. Só isso. Ricos são aqueles que têm mais Cristo revelado na face. O Paulo morre preso e provavelmente decapitado, e foi um dos homens mais ricos que existiu. Não tinha nada. Mas foi um dos homens mais ricos que existiu. Estevão morre apedrejado com a Cristo na face dele. As pessoas olharam para a face dele e viram Deus.
Um dos homens mais ricos que existiu. Como que Cristo é revelado em você? Quando você tem disposição de partir. Inclusive no meio da sua noite mais escura. Sua condição não importa. O estado que você está não importa. Ah, pastor, você não sabe do que eu tô passando. É aí mesmo. É nesse momento. Felipe, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Ah, Felipe, eu não tenho qualificação. Bem-vindo. Bem-vindo. Acho que eu vi um testemunho esses dias, não lembro, acho que foi numa pregação do Dênio mesmo, do Dênio Lara Júnior, que ele disse que eles iam ter uma conferência na igreja e eles estavam se organizando para estar na conferência. Só que alguns dias antes da conferência, um rapaz de 22 anos da igreja dele liga para ele. Fala, pastor, tô devastado. Descobri que eu tenho um câncer em fase terminal. Já tenho 8 tumores no meu corpo, 3 em estado avançado no meu pulmão. O médico me deu só mais alguns dias de vida. Estou devastado. E aí passa alguns dias, passa 3 dias ali, chega o momento da conferência, ele chega lá, o Dênio chega lá para a conferência. Quem está lá na organização? Carregando o negócio de gás lá, de oxigênio. O rapaz. Falou, mas o que você está fazendo aqui? Você tem que repousar, descansar. Não, se for para morrer, eu vou morrer partindo. Eu vou morrer servindo. E aí teve a conferência e tudo mais. E aí no final da conferência o rapaz chega para ele e fala, pastor, eu fui curado. Aí, como assim? Eu estava ali no meio da conferência, ali servindo, Jesus apareceu para mim. Visivelmente. E ele tocou em mim. E na hora eu tinha certeza que eu fui curado. Cristo aparece quando o pão é partido. Então não se preocupe o que podem fazer por você. Não se preocupe se você vai ter o que comer, o que vestir. A própria palavra diz, né? Preocupe-se com o que você pode fazer pelo outro. Né? Uma igreja bíblica saudável tem muito para te dar, com certeza. Mas você precisa vir para a igreja com outra postura. Ao invés de, o que farão por mim? Pergunte, o que Deus colocou em mim que está faltando aqui? O que Deus colocou em mim que está faltando na vida do meu irmão? Só que para você oferecer algo, você tem que estar cheio. Você tem que ser uma fonte que jorra água. E já falamos muitas vezes. Você tem que ir no lugar que Deus guarda as coisas. No depósito onde Deus guarda as coisas e pegar lá antes de vir. Porque senão você não cumpre o seu propósito. Você é um cântaro vazio, que não tem nada para oferecer. E aí você ajuda a promover um ambiente que faz mais mal do que bem. É isso que Paulo está falando aqui. Talvez você olhe para a sua família e pensa, poxa, eu poderia ter nascido numa família melhor, né? Só tem problema na minha família. Mas não é isso. Essa é a vida que Deus te deu. Você tem que ser uma fonte naquele lugar que jorra água. Para que Cristo seja revelado na sua família. Você está olhando por um ângulo errado. Você está sendo um comedor de pão ao invés de ser o que parte o pão. Você pode perguntar como que eu posso ser canal para minha família. É interessante que a mesa, né? Nós começamos falando disso e vamos terminar falando disso.
O Novo Testamento é uma mesa, a igreja é uma mesa. E a mesa é tão reveladora que Judas ele é delatado na mesa. Por quê? Porque a forma como Judas se aproxima revela o coração dele. Ele quer arrancar. Judas é o comedor de pão. Ele quer consumir, ele quer vantagem. Mas o Espírito de Cristo é revelado na mesa quando a gente entende. Deus quer usar a minha história para ser canal de bênção na vida de outros. A preocupação não é mais o que vão fazer por mim. Agora o Espírito é como que eu posso ser canal de graça na vida de outros. Entende que é uma mudança de postura? É uma mudança de coração, de como você pensa nas coisas. De como você vive sua vida, até fora da igreja. Você vai para o seu trabalho como? Querendo ser beneficiado? Vai trabalhar só para receber o seu salário? Ou você vai para lá, como que eu posso ajudar uma pessoa? Como que eu posso ser bênção na vida desse amigo, desse colega de trabalho? Entende a mudança de postura? E para terminar, verso 27. De modo que todo e qualquer homem que de maneira indigna coma este pão e beba o cálice do Senhor Jesus será culpado a respeito do corpo e do sangue do Senhor Jesus. De modo que todo e qualquer homem que de maneira indigna. Do que ele está falando aqui? O que é essa indigna? Algumas versões está indignamente, mas é um advérbio. Advérbio acerca de quê? Da forma como se chega para tomar a ceia. É com um espírito de comedor de pão. E as pessoas usam esse verso para... eu estou em pecado e não vou tomar. Se a gente fosse falar quem que é digno para tomar a ceia, me diga, de todos aqui, quem que é digno para tomar a ceia? Só o Espírito Santo. Então aí ninguém toma ceia. Mas nós estamos de maneira indigna quando nós só pensamos em nós mesmos. Quando nós chegamos aqui com um coração de comedor de pão e um cântaro vazio. Isso é a forma indigna de se tomar a ceia do Senhor. Com a mentalidade de comedor de pão e com o cântaro vazio. Amém?